Coloca um outro vídeo aqui do Lula, porque esse vídeo, muita gente está usando o vídeo dele abraçando o Putin como assim, porra, o Lula está com a esquerda mesmo olha e fala assim, o Lula tá lá em cima no conceito do Putin, o Lula é foda, o Lula é pem, pá, pá. Bom, mas coloca esse outro vídeo que a gente vai ver se o Lula está na primeira fila ou não das relações do Vladimir Putin. Lá na segunda fila. Tá aberto aqui o meu microfone? Olha quem tá lá na segunda fila. Tá certo? Então volta. Eles estão, tá aí ele do lado do Xi Jinping, o Putin do lado do Xi Jinping, dos outros ditadores locais, e eles estão, naturalmente, aí eles estão no monumento da Chama Eterna, em homenagem aos soldados caídos, e o Putin até se emocionou, nem sabia que ele tinha lágrimas. Volta até o início e solta o vídeo, para a gente assistir ele todo. Muito bem. Agora, a gente recebeu esse aqui do desfile, né? Esse do desfile tá ótimo, eu vou querer o comentário de vocês. Pode baixar aí do grupo, que o Gerson acabou de mandar, Júlio. Nossa, ele acha que está na Itália dos anos 80. Isso mostra, então, primeiro que, assim, claro, nós somos úteis à China e à Rússia. Mas somos úteis do ponto de vista do uso mesmo, né? Do uso. Vocês são úteis, eu vou usar vocês. Hoje eu vou lhe usar, né? O Putin deve ter sussurrado no ouvido do Lula aí quando ele abraçou. Coloca aí agora o desfile, por favor. É o nosso Don Corleone. Carol. Voltou? Não, só pra matar. Não quero matar a saudade, não. Carol Spone. Ai, gente, juro, eu fico constrangida. Até que a Janja, tadinha, tá com um lookzinho melhor, né? Porque antigamente ela tá gastando bem nosso dinheiro com assessoria de estilo numa roupinha ali vermelha, que antigamente ela ainda passava vergonha com aquelas roupas dela de militante, né? Eu não aguento, eu faço análise de estética, mas, gente, que vergonha, é isso. A gente, exatamente o que eu falei, a gente tá tentando se alinhar ao que há de pior e nem isso a gente consegue. Lembrando que a China, quando tentou entrar na Organização Mundial de Comércio, né, todos os países eram críticos, porque, obviamente, a China não segue as regras, é um dos países que mais tem ação contra, né, na Organização Mundial de Comércio, e o Brasil foi correndo dar o título para eles, porque queria um assento no Conselho de Segurança. Então, é esse tipo de concessão que a gente faz há anos nos governos do PT para receber esse tipo de tratamento em troca. O Geda. Acho que é exatamente isso que acabou de ser dito, ou seja, de certa forma a gente está lá representado, não conhecemos os motivos claramente do porquê dessa representação, de quais são os objetivos. O que me agonia como brasileiro é que nós não temos uma política de Estado hoje que nos permita ter clareza para onde o Estado está indo. E nós temos apenas uma política de governo que tem claramente um viés,
tem um lado e que, de certa forma, leva todo mundo a reboque, e que aqueles que não concordam não conseguem, ou não sabem, ou não conseguem penetrar, passar uma mensagem daquilo que poderia ser um contraditório. Então, acho que vai muito nessa linha do que a Carol falou, do ponto de vista do visual, né, da neurolinguística. Acho que tem muito de se ponderar exatamente dos nossos valores democráticos, relacionados à liberdade, à segurança e todos os outros que o Leonardo muito bem traz, e que, de certa forma, a gente fica sem essa clareza e buscando uma política de Estado para uma sociedade que não está discutindo isso, onde o STF vai para um lado, o governo vai para o outro, tem encontros pontuais de conveniência tomando determinadas circunstâncias, e não é só o Lula que está na segunda fila, o Brasil está na segunda fila. O Brasil está na segunda divisão, o Brasil é um país programado. E se os Estados Unidos começam a ter ideias com o Natal, com o Fernando de Noronha, certamente a França vai começar a ter ideias ali onde nós estamos com o petróleo no Amapá, dizendo que ele também tem o direito histórico àquela região que perderam, graças ao Barão do Rio Branco fixar que o Oiapoque era brasileiro, e assim começa uma discussão em cima do nosso território. Então, acho que é por isso que nós precisamos sim pensar numa política pendular, porque quando a gente escolhe lado, nós já estamos dominados, mas quando nós somos soberanos e conseguimos, de certa forma, pontuar de alguma forma os nossos princípios constitucionais, a gente consegue manter uma organicidade mínima dentro de uma política de Estado. Essa posição do Lula, inclusive, ela já está afetando até a história ali né, que já acabou, na verdade. Ele começou com aquela conversinha ainda na campanha de que ia mediar a guerra na Ucrânia. Agora os ucranianos já olham, já começam a perceber claramente que o Lula tem lado, né? Sempre teve lado. Eu escrevi lá atrás, tem 3 anos que eu escrevi, que o Lula sempre teve lado, e sempre foi o lado dos russos. E isso estava muito claro desde sempre. E hoje eu acho que todos concordam com essa avaliação. Léo? Eu queria voltar para a Segunda Guerra Mundial também, nessa questão, para lembrar uma coisa de um ponto de esperança. Afinal de contas, sexta-feira, a Carol e o Geda falaram muito bem e traçaram um cenário, mas a gente fica com a percepção do país indo para o buraco, para o fim do mundo. Eu vou trazer um fio de esperança. Se a gente for olhar para o passado, na época da Segunda Guerra Mundial, nosso presidente era Getúlio Vargas, se não me engano. E ele estava indo para se alinhar com os nazistas. Mas na última hora, quando a porca torce o rabo, o Brasil acaba abraçando as ideias da liberdade. Eu acho que isso foi histórico no nosso país. Por mais que a gente tenha influência coletivista no Brasil, tem as correntes que participam do poder e que têm essas ideias coletivistas, quando o país está numa situação decisiva, ele pende para a liberdade. E foi isso também em 64. Houve depois um golpe militar mais duro, né, que revogou direitos e garantias individuais, né, como a AI-5 e o Diabo 4, mas a ideia inicial era proteger o país de um potencial golpe da esquerda. Ou seja, se a gente olhar para o retrovisor, o Brasil sempre buscou, ao menos, se alinhar às ideias de liberdade. Então eu tenho esperança, apesar do Lula querer muito e ele achar que ele, na verdade, eu acho que o time dele não é o time da esquerda nem do Putin, não, Cláudio. Eu acho que o time do Lula é o time Lula. Ele quer ele mesmo, ele quer projetar ele divinamente como ser superior, que é capaz de fazer todas as negociações e mediações possíveis, mas efetivamente ele não tem essa capacidade, é só um desejo que ele expressa e tenta vender para o mundo inteiro.